Fala, Esminiguidei, beleza? Tudo bem contigo? Sou o John, professor de Química do Sistema Passo de Ensino. Estamos longe, mas estamos juntos, beleza? Vamos lá. Vamos fazer agora a questão número 106 do simulado. O álcool etílico ou álcool comum forma com a água uma mistura azeotrópica. Meu Deus, eu não sei o que é uma mistura azeotrópica. Jesus, o que eu vou fazer? Calma, Esminiguido. Se você teve aula com o John, você vai lembrar do bizu, né? O que é a mistura azeotrópica? Vamos lá comigo. Lembra da eutética. Mistura eutética. A ebulição varia. Azeotrópica é o contrário. Se na eutética a ebulição varia, na azeotrópica a ebulição é constante. O que tem isso a ver? Entendi não. Vamos lá. Essa mistura, ela destila a temperatura de 78,1 graus. Esse é o caso típico de uma mistura homogênea de líquidos que não pode ser separado apenas por processo físico, como, por exemplo, a destilação. Meu Deus, eu pensei que álcool e água se separavam por destilação. Termina de ler a questão, Esminiguido. Para a obtenção de álcool anidro, o que é álcool anidro? Álcool puro. Tá bom? Apenas álcool 100%, 100% puro. A partir da mistura citada, é necessário. Então entenda, ele disse que não adianta separar etanol de água por destilação. A destilação baseia-se no princípio de que um componente ferve e o outro não. Para separar água de sal, por exemplo, eu vou botar no destilador. A água vai ferver e o sal não vai ferver. Então, para separar etanol de água, você pode até tentar destilar. Você tem ali 8% de etanol e 92% de água. Quando você coloca no destilador, o etanol vai evaporar mais do que a água. Só que quando o etanol evapora, ele leva consigo algumas moléculas de água com ele. É o que o texto está falando. É impossível separar os dois apenas por destilação, porque eles formam uma mistura azeotrópica, cujo ponto de ebulição é constante. O que significa? Quando ferve os dois juntos ao mesmo tempo. A destilação baseia-se no princípio de que um ferve e o outro não. Mas como a mistura é azeotrópica, o ponto de ebulição é constante. Então, quando ferver, não vai ferver só um, vai ferver os dois juntos. Quando o etanol entrar em ebulição, ele vai levar consigo algumas moléculas de água. E o grau máximo de pureza que você consegue atingir, segundo o autor da questão, é 95,6% de etanol e 4,4% de água. É o máximo, mas ele quer obter álcool anidro. Ele quer obter álcool 100%. Como fazer para poder tirar esses 4,4% de água? Essa é a pergunta dele. Borbulhar ácido clorídrico e filtrar? O ácido clorídrico simplesmente ia se dissolver na água. Ele não ia tornar a água sólida. Porque para filtrar tem que estar sólido, né? Para o filtro reter sólido. Então, adicionar óxido de cálcio à mistura e destilar. Olha só. O que tem o óxido de cálcio? Elementos da família 1A e 2A são higroscópicos. Eles sugam a água, retêm água. Você está fazendo regime, que não é o meu caso, né? Estou muito gordo para peste. Você tem que evitar sal, evitar elementos da família 1A e 2A, que retêm líquido, são higroscópicos. O óxido de cálcio, CaO, o cálcio faz parte da família 2A. Ele tem características higroscópicas, ele suga a água, ele reage com a água, gera hidróxido de cálcio, CaOH2. Então ele retira a água do sistema. Então na hora que você jogar hidróxido de cálcio dentro, ele vai sugar a água, vai retirar esses 4,4% de água e vai se transformar em hidróxido de cálcio. E aí você vai ter uma solução de hidróxido de cálcio que é insolúvel ou pouco solúvel em etanol. E aí você vai ter o hidróxido de cálcio com o etanol. Aí você destila. Gabarito, letra B de botinha. Por que não pode ser a C? Adicionar sulfato de cálcio ao sistema e decantar. O sulfato de alumínio ele é muito utilizado na estação de tratamento de água, mas ele serve para aglomerar partículas sólidas, ele não serve para aglomerar água. Nós queremos tirar a água, ele não aglomera água, ele aglomera partículas sólidas. Falso. Adicionar limalha de ferro e passar a mistura por uma esteira magnética. A limalha de ferro não retira a água, ela serve para retirar, por exemplo, o óleo. Em alguns componentes,
Um pássaro, por exemplo, que está cheio de petróleo ao redor. Joga-se limalha de ferro ao redor dele e depois passa-se um ímã. Aí sim, o ferro interage com o óleo e retira o óleo, mas a água não. Adicionar um éster. Também não vai acontecer nada se você acordar um éster. O máximo que vai acontecer é a relação de transerestificação, mas no caso é para retirada de óleo. E nós queremos retirar a água e não o óleo. Então, gabarito, letra B de bolotinha. É a única maneira de tirar a água, é através de um processo de desidratação. Beijo, me valeu!